Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos rogar que Deus nos encha o dia de muita harmonia e de muita saúde física e espiritual também. Hoje nós vamos fazer aquele estudo de perguntas e respostas na sua edição 29. E as perguntas que nos chegaram, elas tratam de um tema muito específico e muito importante. Nós estamos falando aqui das influências espirituais de caráter persistente, chamadas de obsessão. Então, a obsessão atinge toda a humanidade em maior ou menor grau e tem trazido, gente, muito sofrimento. Então, esse estudo se reveste realmente de muita importância, porque o entendimento dessas influências espirituais podem ajudar bastante no seu tratamento, até na sua prevenção, o que é mais importante ainda. Então, a doutrina espírita nos traz muitos ensinamentos na fala dos nossos amigos espirituais. A nossa primeira questão diz assim: a obsessão que um espírito exerce sobre o encarnado atinge apenas o seu psiquismo, gerando perturbações psicológicas? Pergunta muito interessante, e vamos aqui ver a fala dos espíritos superiores. De maneira alguma. Pode sim gerar estados patológicos no corpo físico também, em forma de doenças ou desconforto, além das perturbações de ordem psicológica. Na prática, podem atingir o campo das ideias, gerando dificuldades cognitivas, dores de várias ordens, depressões, alterações de humor, insônias, pesadelos, hipertensão, influência também no campo da afetividade. Então veja que uma influência de modo continuado, persistente, de um desencarnado para um encarnado, ela pode tomar dimensões variadíssimas, tanto no corpo físico quanto no psiquismo do encarnado, gerando, sim, desconfortos e muitas doenças, como nós citamos aqui. Então, é uma questão muito importante, essa que nos foi trazida, mostrando o impacto de um processo obsessivo, principalmente se ele se demora muito a ser detectado e gera realmente no encarnado uma série de situações de desconforto e de doença e que muitas vezes é de difícil correção. Então é importantíssimo que nós estejamos nos apropriando de um tema como esse. Então as pessoas imaginam que a influência de um espírito desencarnado, obviamente, começa assim pelo campo do pensamento, mas ele vai tomando conta de outras áreas do encarnado, inclusive atingindo fortemente o seu corpo físico. Então é preciso que nós estejamos muito atentos para essa realidade. A questão número 2 diz assim: como uma energia tão sutil de um espírito desencarnado pode afetar o corpo físico de alguém que esteja sendo influenciado? Então, realmente, a energia do espírito desencarnado, mesmo numa condição de um espírito obsessor, um espírito que ainda se alimenta do mal, a questão que se faz é, a energia dele é muito sutil. Como é que chega a atingir a nossa matéria, o nosso corpo físico, nos trazendo, como citamos na questão anterior, dissabores, desconforto e mesmo doenças que se instalam no corpo físico? Vamos ver aqui a informação dos espíritos. Isso se dá através do perispírito, que é o agente sutil e intermediário entre o espírito e o corpo, também chamado de corpo espiritual. Ele, estando ligado ao corpo pelos centros de forças, termina por ligar-se molécula a molécula do corpo, transmitindo energias
e recebendo no sentido inverso as impressões do corpo físico, sendo a energia do obsessor doentia e persistente, termina por adoecer o corpo físico que lhe sofre a opressão. Então vamos lá detalhar com mais cuidado essa questão. Como é que a energia do espírito tão sutil nos atinge tão duramente no corpo físico? Está aqui a resposta dos espíritos. Nós, encarnados, temos o nosso corpo físico e, numa camada muito mais sutil, nosso corpo espiritual, também chamado de perispírito, que é justamente o agente intermediário entre nós, espíritos, e o nosso corpo que nos serve temporariamente aqui na matéria. Então, esse agente intermediário é o nosso perispírito. É através do nosso perispírito que um espírito obsessor começa o seu processo de influência espiritual. E essa influência, ela inicia com alguns pensamentos de desalinho, começa a ser esses pensamentos serem acolhidos pelo espírito encarnado, vai dia a dia acolhendo essas sugestões infelizes e aos poucos isso se torna um processo obsessivo. Por quê? Porque é persistente e com um objetivo de trazer algum prejuízo ao encarnado. Então, através do perispírito, esse espírito desencarnado começa a radiar seus pensamentos e, obviamente, estando o perispírito ligado ao nosso corpo, molécula a molécula, ele começa a transmitir para o nosso corpo físico essas energias doentias que lhe são colocadas diuturnamente. Então, essas energias, sendo de caráter doentio, deletério, vão impactando o corpo físico dia a dia e as patologias, as doenças começam a se instalar no corpo físico. Quando elas atingem, como nós falávamos na questão anterior, o campo das ideias, nós começamos a ter dificuldades cognitivas. Então, as pessoas começam a não compreender muito bem um estudo que vai fazer, a percepção do dia a dia, daquilo que lhe exige o raciocínio, e ele começa então a ser prejudicado. Então, mesmo o espírito estando desencarnado, através do perispírito ele faz via de acesso ao nosso corpo físico. É por isso que aquelas doenças, aqueles desconfortos vão se instalando passo a passo e terminam por gerar algumas doenças no corpo físico, cuja origem não é do próprio corpo físico, e sim de uma influência espiritual. Obviamente, nós precisaremos recorrer também à medicina humana, porque quando a doença se instala, trazendo impacto ao corpo físico, é preciso que as medicações sejam adequadas. Para as dores morais, nós vamos precisar desses tratamentos espirituais. Para as dores físicas que já se instalaram, é preciso que a medicina humana também atue, porque são úlceras que se instalam, processos de hipertensão e uma série de outras situações que nós já citamos aqui e que podem atingir duramente o espírito encarnado. Então a resposta foi muito clara, muito boa dos espíritos, nos ensinando que é o perispírito, o nosso agente intermediário, que vai servir de caminho para que o corpo físico receba essas impressões doentias e nele então gere essa série de situações que nós aqui falamos. E o caminho inverso também acontece, não é? O perispírito é agente intermediário do caminho de ida e no caminho de volta também. Então, quando o corpo físico sofre suas impressões, repassa para o corpo perispiritual e atinge novamente o espírito. Então, o caminho é de ida e o caminho é de volta. Então, é por isso que a espiritualidade disse na primeira questão, não atinge só o psiquismo do encarnado, atinge também o seu corpo físico. Por quê? Porque nós temos os centros de força, que na fala oriental são os chakras, e é por aí que está ligado o perispírito, em cada chakra desse, e também se estendendo para cada molécula do nosso corpo. Então, esse é um tema, como eu falei, muito específico, muito grave, porque os processos de influências espirituais são muito, mas muito mais comuns
do que nós imaginamos, não é? Então, a casa espírita séria, bem estruturada, ela tem a possibilidade, sim, como nós vamos ver mais adiante, de nos acolher e poder nos tratar dessas patologias gravíssimas que nos chegam através de influências espirituais. Vamos para a terceira questão do nosso estudo. Qual o tipo de obsessão mais grave que atinge um encarnado? Isso é importante, é uma questão também muito boa, porque nos diz, né, qual a obsessão mais grave que pode atingir um encarnado. Vamos lá. Dizem os espíritos, a subjugação é quando o processo de influência, gente, persistente, atinge o seu grau máximo. E aí é de muito difícil reversão, porque as patologias já vão estar instaladas no corpo físico de uma forma muito contundente, mas não queremos dizer aqui que não tenha uma forma de solução. Existe, falamos que é um processo mais difícil. Mas o que é a subjugação? Completo domínio do obsessor sobre o encarnado. Vejam, gente, completo domínio do obsessor sobre o encarnado. Pode ser uma subjugação física, psíquica ou ambas. O ser perde em grande parte sua liberdade de ação ou de pensamento. Então, essa obsessão nós chamamos de escravização temporária do nosso pensamento. Então, gente, é importantíssimo perceber, como falamos há poucos instantes, que um processo de caráter persistente, que torna-se um processo obsessivo, ele não se instala de um dia para o outro. Quando nós detectamos seus sintomas, ela já vem se instalando sutilmente em nossas cadeias mentais, através do nosso perispírito. Então, se não vamos cuidando desse processo, ele vai se aprofundando e o espírito desencarnado vai tomando conta do nosso psiquismo, também do nosso corpo físico, gerando uma verdadeira escravização. Nesse ponto, o encarnado, como dizem os espíritos superiores, quase não tem mais comando sobre o seu psiquismo e sobre o seu corpo físico também. São pessoas que incorporam esses espíritos em qualquer lugar, que tomam atitudes esdrúxulas, que não raciocinam mais por si só, que têm muita dificuldade no sono, trazem seus pesadelos. Então, são possessões, subjugação ou possessões. Há como reverter? Sim, mas são processos que se demoraram muito, que se instalaram com muita profundidade e aí geram essas patologias de ordem psíquica e de ordem orgânica também. Então, essa é a situação mais grave. Então, seria importante, gente, que nós não deixássemos que algo se aprofundasse por tanto tempo, não é? Eu vi muitas pessoas que chegaram no centro espírita até um pouco acanhadas por serem de outras religiões, mas perceberam que ali seria um porto seguro para tratar dos seus entes queridos. Então, as pessoas normalmente, nesse estágio de subjugação, de possessão, normalmente já estão também em processos psiquiátricos, já trazem para a casa espírita os seus tratamentos de ordem material e a casa espírita, então, mantém o tratamento de ordem material, porque a doutrina pede que nós não entremos nesse campo da medicina humana, que não é o objeto da casa espírita, e fazemos sim um tratamento paralelo, não é? Dos passes, da água fluidificada, da assistência das palestras e também das reuniões chamadas reuniões de desobsessão. Então, são as terapêuticas que a casa espírita oferece em paralelo com essas pessoas já trazendo consigo o seu tratamento psiquiátrico a caminho. Então, esse é o estágio mais grave e que realmente traz muito sofrimento, muita dor, não só para aquele encarnado, como para a sua própria família. E aí não poderíamos deixar de falar, e chegou essa questão também muito importante, não é? Como podemos nos proteger dessas influências espirituais mais graves?
Vou até aumentar, gente. Como podemos nos proteger de qualquer influência espiritual de caráter continuado, que pode tornar-se uma obsessão? Os irmãos dizem assim: aproxima tua natureza dos bons, que você vai estar evitando a influência dos maus. Aproxime a sua natureza dos bons. Então é um processo íntimo de reforma, gente, de melhoria moral, de melhorar nossos hábitos, e aos pouquinhos nós vamos saindo da frequência dessas mentes doentias e vamos aumentando a nossa frequência para que não sejamos vítimas diuturnamente desses processos de influência espiritual. Na questão 257, que Kardec fez a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, eles trouxeram uma receita para o nosso dia a dia. Porque pode ficar muito vago, não é? Como eu vou aproximar minha natureza dos bons? Vamos então ver algo de ordem bem prática agora. Os Espíritos diziam assim: dome o homem as suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem egoísmo. Não se deixe dominar pelo orgulho e purifique sua alma pelos bons sentimentos. Que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. E mesmo na terra já estarão purificados. Então, gente, veja que orientação de ordem prática maravilhosa nos trazem os Espíritos. E aí nós vamos acrescentar no nosso estudo o quê? A oração e a meditação é uma grande ferramenta para que a gente vá dia a dia evitando a influência desses espíritos ditos obsessores. A oração, como diz Joana de Ângeles, luariza a alma, nos aproxima dos bons amigos espirituais e enche de paz e de luz o ambiente onde estamos em meditação e em oração. Outra forma, gente, pensamentos mais elevados, não é? Manter uma atitude otimista e emocionalmente equilibrada ajuda a repelir essas vibrações mais negativas. Então, gente, vamos melhorar a nossa conduta mental. É aquela questão da higienização do nosso psiquismo. Boas leituras, boa música, um lazer de forma equilibrada, tá certo? Boas conversas, boas amizades. Gente, tudo isso é profilático. Tudo isso faz com que a gente evite que uma influência negativa nos alcance, se instale e se aprofunde. Então aqui são técnicas que a gente está citando que vão nos ajudar bastante. Meditação, a oração, não é? Os pensamentos mais elevados. Não vamos ficar acolhendo pensamentos negativos, pessimistas, ou que seja falando da vida de alguém, nada disso. Vamos tentar trilhar uma linha de pensamento mais elevado. Evitar ambientes e hábitos nocivos, também é muito importante, não é? Lugares ou hábitos que fomentam vibrações densas podem aumentar a nossa vulnerabilidade espiritual. Gente, já disse aqui, a doutrina não proíbe nada, mas tudo nos orienta. Então, nem todo lugar nos cabe. É preciso que a gente busque os locais sadios que não venham de encontro àquilo que nós professamos, não é? Fica incompatível. É preciso que haja essa coerência do que você pratica, do que você vivencia, para os locais que você frequenta. Então, tenhamos essa consciência, criando hábitos sadios e frequentando locais também sadios. E por fim, gente, eu recomendo os tratamentos, as terapêuticas espíritas, não é? Que a Casa Espírita, sim, está bem aparelhada para nos acolher num processo de influência e aos pouquinhos ir nos auxiliando. Volto a dizer o que eu já disse aqui, 30% é da casa, 70% depende do encarnado modificar sua conduta, realinhar e higienizar os seus pensamentos para que não torne, uma vez liberto dessa subjugação, mais adiante venha a tombar novamente com essas más influências espirituais. Finalizando e dizendo,
nós atraímos aquilo que nós vibramos. É o tal do diz o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, gente, é um estudo muito bom, o tempo passa muito rápido, porque são perguntas maravilhosas que nos foram encaminhadas. Espero que tenham gostado desse Perguntas e Respostas, edição 29. E se gostaram, deixem seu like, divulguem bastante, incentivem os irmãos a se inscreverem no canal e, Deus permitindo, estaremos juntos aqui no próximo sábado. Paz e luz e muita saúde a todos.